Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vaz e nesse vídeo nós vamos falar sobre a exigência de amostras em licitação, tá? Então, se você já participou de licitação e ficou em dúvida sobre se determinada exigência era correta ou não em relação a amostras, assiste esse vídeo até o final que você vai aprender um pouquinho mais sobre amostras em editais e licitações, tá ok? Então vamos lá. Pessoal, qual que é a legalidade da exigência de amostra? Desde o decreto imperial, desde o decreto 2926/62, já exigia-se amostra em licitação. Só que naquela oportunidade, naquela ocasião, fazia-se o seguinte: a administração pública, por meio do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, a administração é que colocava a público o determinado bem que ela pretendia adquirir para que os licitantes vissem que era aquele objeto daquele tipo com aquelas especificações que a administração pretendia contratar ou adquirir, tá certo? Então a exigência de amostra ela vem há muito tempo na seara licitatória, na legislação pátria, tá ok? A Lei 866 também prevê essa exigência de amostra. Então, em relação à legalidade, ela está previsto em diversos normativos. Agora, o que a gente tem que ficar atento é a forma como que é exigido, de quem que é exigida essa amostra, e também o princípio da não onerabilidade do licitante, tá legal? Então vamos falar um pouquinho sobre esses temas aqui. Então a legalidade a gente já viu. Agora vamos falar de quem deve ser exigido a amostra. Pessoal, o Tribunal de Contas da União, no âmbito da Administração Pública Federal, já determinou que a exigência de amostra deve ser feita em que momento? Na fase de aceitação, após o término da fase de lance, lógico, e somente do primeiro colocado. Então, a Administração Pública Federal não pode pedir amostra dos 3 primeiros, dos 5 primeiros, de todos os licitantes. Ele pode pedir amostra de todos, mas sendo um de cada vez. Se pediu a amostra do primeiro classificado, não foi aprovada aquela amostra, ele pode solicitar do segundo colocado e assim por diante. Agora você pode estar falando: professor, mas eu já vi algum edital de licitação que solicitava a amostra de todos os licitantes ou dos 3 primeiros. É verdade. No âmbito dos estados ou até do município, eles, por previsão legal, eles podem regulamentar isso no âmbito do seu ente. Então, por exemplo, o estado de Minas Gerais, o decreto que regulamenta a exigência de amostra e regulamenta o pregão eletrônico no estado de Minas Gerais, ele permite que o pregoeiro convoque a amostra do primeiro, dos 3 primeiros ou até de todos os licitantes classificados ali na fase de lance, depois da fase de lance. Então depende muito da legislação do ente do edital da licitação. Então, se no âmbito federal, pessoal, a amostra somente é exigida do primeiro colocado. É isso que eu quero que vocês entendam. Se a legislação é estadual ou municipal, aí você tem que ficar atento em relação a isso, tá legal? Mas no âmbito federal, somente do primeiro colocado, tá bom? Como deve ser cobrado? Aqui, pessoal, é o que acontece muito e que o Tribunal de Contas e os órgãos de controle interno e externo atuam bastante. Então você não pode cobrar a amostra de forma subjetiva, tá certo? Eu mesmo já li um edital de licitação em que falava-se que iria solicitar a amostra de óleo lubrificante e que a análise seria feita por servidores daquele órgão que, baseado na sua experiência, iriam verificar se aquele óleo, aquele produto ofertado, óleo lubrificante, era condizente, era ideal, era adequado. Então isso aí são critérios subjetivos. É a mesma coisa de eu comprar, fazer uma licitação para comprar refrigerante ou café e dizer que se a maioria da comissão de licitação gostar do café ou gostar do refrigerante, será aprovado. Não é assim. Tem que ter critérios objetivos previstos no edital. Como, por exemplo, você vai comprar material de expediente e pede uma amostra para clips, né? E aí você coloca lá um exemplo, né, hipotético, 10 folhas de papel A4 colocando o clipe, e ao puxar ela não pode rasgar aquela primeira folha, como se fosse a capa ali. No caso de toner, de cartucho de tinta, ele não pode
quando imprimir, borrar as folhas, e assim são vários critérios. No caso de aquisição de tintas, você pode exigir, um exemplo hipotético, é que você passe até, você pega uma lata de tinta, observa ali o tempo de secagem, você passe até 2 ou 3 demãos e tem que cobrir uma parede, uma determinada parte da parede pintada de qualquer outra cor, assim que você consiga dar um critério objetivo para isso. Então a exigência de amostra ela é legal, mas tem que ter critérios objetivos, tá certo? Uma outra coisa, o edital também tem que prever que você ou qualquer outro licitante possa acompanhar essa amostra, né? Possa acompanhar como que vai ser feita essa análise da amostra que você mandou. E o edital também tem que prever como que vai ser feito no caso de essa amostra ser reprovada, um prazo para você retirar ela, se a administração vai descartar, se a amostra for aprovada, se vai ser descontado da quantidade restante do material que tem para você entregar e assim por diante. Então são bastante detalhes que você tem que ficar atento em relação à exigência de amostra. Mas o mais importante, pode ser exigido, mas tem que ter critérios objetivos na hora dessa análise, tá legal? O princípio da não onerabilidade. O Tribunal de Contas também já se posicionou nesse sentido. Por exemplo, eu não posso pedir amostra para tudo que é objeto de licitação, porque senão o licitante ele vai ficar muito onerado em relação à frete, à entrega desse material. Eu vou comprar um material que não dá para eu mandar pelo correio, transportadora, como é que eu vou exigir amostra? Então geralmente existe amostra em objetos menores, objetos pequenos que dá para mandar pelo correio de forma tranquila. Não vai comprar um produto que o transporte dificulta e onera muito para o licitante e você vai exigir amostra. Você tem que ver uma outra maneira de exigir esses critérios técnicos, de exigir um bom material sem exigir amostra, quando essa exigência de amostra onerar demasiadamente o licitante. Tá legal, pessoal? Então, pessoal, são essas dicas que eu quero deixar para você aqui no nosso canal aqui em relação à amostra. Qualquer dúvida que você tenha, ou se você gostou do assunto, quer se aprofundar mais, veja os nossos cursos e nossas mentorias lá no nosso site engenholicitações.com. Contato também o meu e-mail aqui carlosvaz.com.br e no Skype nós estamos em engenhos.licitações. O nosso WhatsApp é 8801-6413. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.